Celebrando a recuperação. Nosso tema é Vitória, lição de número 15. Estamos já na terceira gravação. Nós já meditamos, lembrando que sempre iniciamos falando princípio 5. São 8 princípios celebrando a recuperação. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. Voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus 5, versículo 6. No passo de número 6, nós temos aqui: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4,10. O passo de número 7 diz o seguinte: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. E o texto bíblico em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João capítulo 1, 9. O Pense Nisso diz assim: como você pode obter vitória sobre os seus defeitos de caráter? Vitória. Vamos usar o acróstico de hoje. Na página 104 diz o seguinte: nós já meditamos sobre voluntariamente submeter-se, identificar falhas de caráter, transformar sua forma de pensar, e nessa transformar a forma de pensar, na página 104, nós meditamos aqui, as mudanças que vão acontecer serão resultado de um esforço em equipe para transformar a sua forma de pensar. Você não pode conseguir isso sozinho. Mas hoje eu vou falar sobre obedecer à voz de Deus. Confiar em nossa própria força, em nossa vontade própria, é algo que impede nossa recuperação. Seus esforços no passado para acabar com as suas feridas, enroscos e hábitos com suas próprias forças não deram certo. Primeiro abra mão delas, ou seja, dos seus esforços. Depois deixe tudo nas mãos de Deus. Obedeça aquilo que Ele disser. Tiago 4,10 diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. E 2 Tessalonicenses 3,3 diz: mas o Senhor Jesus é fiel, Ele lhes dará forças e o livrará do maligno. E eu quero ainda completar a lição de hoje, ainda em falar no segundo ponto, que é recuperar é viver um dia de cada vez. Depois a gente vai novamente falar sobre isso. Mas recuperar é viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Suas feridas, enroscos, hábitos de uma vida inteira precisam ser trabalhados em período de 24 horas. Como diz o ditado, devagar se vai ao longe. Mateus capítulo 6, 34. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Vitória é nosso tema. E para haver vitória, primeiro eu tenho que obedecer à voz de Deus. Eu tenho que parar de obedecer à minha voz, a bater continência para o espelho. Eu tenho que começar a bater continência agora para a voz, para a vontade de Deus em minha vida. Eu tenho que me humilhar, deixar de viver a minha vida e viver a vida de Deus. Que negócio difícil, né? Paulo falou isso. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Quando ele está dizendo isso, ele quer dizer o seguinte, que ele não vai obedecer mais à lei de Paulo, ele vai obedecer agora à lei de Jesus. Se eu quero que Cristo viva em mim, eu vou deixar de viver a lei de Jean e eu vou ter que viver a lei de Jesus. Mas um princípio grande para eu conseguir vencer isso é viver um dia de cada vez. Recuperar-se é viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, suas feridas, enroscos e hábitos de uma vida inteira precisam ser trabalhados em períodos de 24 horas. Como diz o ditado, devagar se vai longe. Eu tenho que pensar no hoje.
Eu tenho que me levantar não preocupado com o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que estar preocupado com hoje, porque amanhã não é garantido para mim. Em um processo de recuperação, a vida está relacionada com a vida de 24 horas, só por hoje. A nossa mensagem em comunidade, em Alcoólicos Anônimos, narcóticos, em qualquer área de recuperação de irmandades é só por hoje. Eu preciso viver hoje. Eu preciso pensar nas minhas falhas hoje. Eu preciso trabalhar no meu dia hoje. Eu preciso me ocupar hoje. Eu preciso pensar nos meus defeitos hoje. E no final do dia, como a Bíblia diz que no final do dia, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que chegava o final do dia e a Bíblia diz que o Senhor olhava tudo aquilo que ele havia feito. O perfeito, ele olhava para tudo aquilo que ele tinha feito. E a Bíblia diz que quando Deus olhava o que ele fez, e Deus viu que era bom. E aí vem a pergunta, quando Jean chegar no final do dia e quando ele olhar tudo que ele fez, o que ele fez foi bom? Tem sido bom esse dia para mim? As práticas nesse dia são boas? Eu estou preocupado com amanhã, com depois, mas hoje, no meu temperamento, nas minhas práticas, tem sido bom? O que eu tenho feito hoje vai me manter recuperado? O que eu tenho feito hoje vai me trazer recuperação? O que eu tenho feito hoje vai me fazer com que eu possa de fato estar vivendo, eu possa estar de fato obedecendo à voz de Deus? Será que eu estou fazendo da forma certa? E eu queria depois conversar um pouco mais sobre esse viver um dia de cada vez. Mas que hoje você possa passar e pensar nisso. O meu dia, esse instante, eu tenho que entrar num processo de transformação, como uma borboleta. A borboleta, antes dela voar, ela entra no casulo. Aparentemente ela está morta. Algumas pessoas não querem entrar no processo de recuperação porque elas acham que elas estarão morrendo. A vontade, ela não vai poder mais fazer isso, fazer aquilo. Mas elas não entendem que é só um processo em que você entra como se estivesse entrando num ovo. E ali você está germinando uma nova pessoa. E depois que você germinar essa nova pessoa que está dentro de você, e lembre que na lição anterior diz isso, que as mudanças que vão acontecer serão resultados de um esforço em equipe. Esse só por hoje não é um trabalho sozinho. Eu dependo de Deus, eu dependo de mim, e eu dependo do meu padrinho, eu dependo das pessoas em volta de mim. E esse processo faz com que amanhã eu venha sair desse casulo e eu venha de fato voar. Uma boa tarde para você. Que Deus te abençoe. Só por hoje. Funciona.